Livro de Mateus, capítulo 9, 35 a 38. Essa semana, meus irmãos, eu recebi notícias do problema que nós estamos encontrando na Síria. Nós temos lá muitos cristãos que estão sendo severamente perseguidos, e procuramos notícia nos órgãos de imprensa, nada. A única jornal que trouxe uma nota explicativa é a Gazeta do Povo, que trouxe uma informação muito preciosa, e aí evidentemente que soubemos através das agências da igreja, que a igreja precisa participar orando pelo povo da Síria. Uma perseguição contra os crentes, os islâmicos perseguindo os cristãos, tá bom? São radicais, o negócio é feio. Então ore para Deus ter misericórdia em nome de Jesus. Mateus 9, 35 a 38, vamos ler aí o texto, por favor. Lembrando, meus irmãos, que a nossa igreja, graças a Deus, estamos nos colocando em movimento. A igreja precisa se movimentar. Ontem tivemos um encontro das irmãs aqui na igreja. O presbítero William trouxe uma palavra muito própria para as irmãs. Amém, irmãs? Gostaram? Foi boa, não foi? E a mocidade fugiu para Ouro Preto, fugiu nada, né? Foi participar de um trabalho com a outra mocidade de Ouro Preto, estudar lá com o pastor Baeta, o convidado da noite, um tema muito precioso para a vida deles, e eles gostaram muito. Então estamos aí no movimento, e é isso mesmo que nós queremos, nos movimentar em nome do Senhor Jesus. Então, Mateus 9, 35 a 38 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas, e não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Deus querido, nós queremos agradecer por todos os atos de culto ao Senhor nesta noite. Agradecer pela presença bendita, maravilhosa do Senhor no nosso meio. E agora, Deus, que abrimos a tua bendita e poderosa palavra, pedimos, ó Pai querido, que ela, por graça e misericórdia, fale ao nosso coração. É o que te rogamos. Pedimos que limpe nosso coração, santifique a nossa vida, meu Pai, e nos torne aptos e puros para receber no nosso coração a doce palavra do Senhor. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Algum tempo atrás, meus irmãos, aconteceu no Egito, na capital, em Cairo, uma manifestação religiosa misturada com política, no qual o interesse ali era derrubar o presidente daquela nação. O povo não concordava com as suas atitudes. Bem em frente àquela praça principal, uma igreja chamada Igreja Presbiteriana do Cairo. E aí então a guerra começou, porque no meio daquele movimento todo, uns contra, outros a favor, começou-se um grande conflito entre aqueles que queriam a derrubada do presidente e outros que não queriam a derrubada. Muitos feridos. De repente, meus irmãos, a igreja decidiu, através do seu pastor: nós vamos abrir a igreja e nós vamos receber aqui todos aqueles que foram acometidos de algum tipo de ferimento. Nós vamos compadecer deles, nós vamos tratar deles assim por diante. Alguns relatos dizem que alguns feridos chegaram lá desacordados. A hora que acordaram, perguntaram assim: aonde estou? Estou no paraíso com as 100 mulheres? Não, você está dentro da igreja presbiteriana do Cairo. Se eu não quero estar aqui nessa igreja, eu sou contra essa igreja. Não, nós pegamos você na rua, morto, quase morto, e agora você está aqui
e nós queremos continuar cuidando de você. Essa ação, meus irmãos, da igreja de compadecer, na verdade, caminhar no mesmo pensamento que Jesus sempre fez e estimulou, fez com que aquela igreja se tornasse a maior igreja, e é de fato a maior igreja, por que não dizer preteriana, mas dizer a maior igreja cristã, evangélica do mundo islâmico nos dias de hoje. O amor daquela igreja ao compadecer daqueles feridos, agora trouxe para aquele grupo de irmãos que estavam ali, que eram poucos, centenas de irmãos que disseram o seguinte: nós queremos nos render ao Senhor de vocês, nós queremos aceitar Jesus como Salvador. Meus irmãos, é interessante que a obra missionária sempre vai continuar. Na cidade de Mariana, no Cairo, no Japão, no Egito, em qualquer ambiente de perseguição ou sem perseguição, a obra missionária sempre vai continuar, porque o Senhor da obra é Jesus, e Jesus chama gente com disposição para viver ou para morrer, fazendo cumprir a sua ordem, e assim é o que ela vai fazer. E é interessante, meus irmãos, que nos dias de hoje a igreja precisa minimamente enxergar e colocar óculos e lentes sobre a perspectiva missionária nas lentes de Jesus, fazer missões numa perspectiva de Jesus. Como é que Jesus fazia missões? A Bíblia diz isso? A Bíblia ensina isso? Claro que sim. E é comum, meus irmãos, a gente ouvir os desafios da evangelização mundial. É muito comum. Você clica no site de Portas Abertas, você recebe notícia do Ronaldo Lidório, você conversa com a PMT. Os desafios, meus irmãos, são enormes. Na América Latina, na Europa, na Ásia, no mundo oriental e assim por diante. São grandes os desafios. E é interessante, meus irmãos, que se é comum ouvir sobre os desafios, a contraofensiva satânica, as culturas fechadas ao Evangelho, a perseguição da igreja e os escassos recursos econômicos e financeiros, e dentre outros, meus irmãos, na verdade, não são suficientes para parar a igreja de Jesus. Eu coloquei essa semana no grupo da igreja uma musiquinha dizendo que a igreja, quer nas lutas, nas dificuldades, a igreja vai muito bem. Não é verdade? E vai mesmo, meus irmãos. E vai sim. Então Jesus afirmou, queridos, que as portas do inferno não vão prevalecer contra aquela igreja que marcha. É o que o evangelista Mateus, no capítulo 16, fala: assim também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos irmãos, Igreja Presbiteriana Ebenezer, não temos que temer a nada. Plantados nesse lugar, nós vamos cumprir o nosso papel, pregar o santo evangelho do Senhor Jesus a todos aqueles que nos odeiam, a todos aqueles que estão próximos de nós, com oportunidades ou sem oportunidades. Mas também estamos com os nossos pés na Inglaterra, quando decidimos orar e investir na missionária Marilene. Ganhar um muçulmano naquela cidade ou naquela região terá também as bênçãos sobre a vida desta igreja, e assim por diante. O fato, meus irmãos, é que, sendo assim, o maior desafio da evangelização, na verdade, é a mobilização dos evangelistas. Como é difícil mobilizar os crentes para evangelizar. Muito difícil. Nós temos muita concorrência. Nós temos o cansaço. Nós temos os extremos. Nós temos muita coisa que nos impede de fazer algumas coisas além daquilo que nós estamos habituados a fazer. Evangelizar, meus irmãos, então, é uma tarefa de grande dificuldade, no sentido de como é que eu vou mobilizar essa igreja para evangelizar. Pregando a Bíblia? Ok. Orando com os irmãos? Ok. Tentando despertar os irmãos para esse ministério? Ok. E é isso que nós vamos fazer, meus irmãos, juntos.
Você não pode amanhã e durante a semana, ao passar por um amigo, um colega de trabalho, uma pessoa, uma amiga, sem passar batido, falar de tudo, mas não falar de Jesus. Você tem que falar do Evangelho. Você tem que falar de Cristo. Então, meus irmãos, o maior desafio da evangelização é a sensibilização dos cristãos para a necessidade daqueles que vivem sem Cristo. Você vivia sem Cristo e encontrou Cristo. Louvado seja Deus. Hoje você tem paz. Hoje você tem estabilidade. Hoje você tem um povo que é amigo seu. Você ora, você crê, você dorme com esperança. Louvado seja Deus por isso. Então, meus irmãos, são pessoas que estão separadas em Cristo, que vivem numa comunidade, ou separados, na verdade, da comunidade que é o povo de Deus, sendo estrangeiros, meus irmãos, quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. E é interessante que o Paulo, no capítulo 2, no verso 1, no verso 12, ele fala o seguinte: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, meus irmãos, o maior desafio da evangelização mundial, seja em qualquer ambiente, em qualquer lugar e assim por diante, não está na seara, mas está em encontrar trabalhadores para a sua seara. O Nordeste precisa, o Norte de Minas precisa, Mariana precisa, as cidades vizinhas precisam. E quem vai falar, meus irmãos? A igreja. Como disse anteriormente, é a igreja que é responsável em levar essa mensagem àqueles que ainda não têm. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, quando ele passa por essa terra, ele encoraja os seus 12 discípulos, aqueles que estavam próximos, a conseguir e a enxergar na perspectiva da qual ele cria, que ele pregou e que ele ensinou. E há pelo menos então, meus irmãos, na minha opinião, à luz do texto, evidentemente, há pelo menos 3 maneiras que Jesus usou, que o levou a pensar numa perspectiva missionária. A primeira está no verso 36. Olha o que diz o texto sendo narrado pelo evangelista Mateus. Fala assim: vendo ele as multidões. Jesus estava o quê? Não vendo um grupinho, mas estava vendo o quê? Uma multidão. Ele viu as multidões. Aí qual foi a reação de Jesus? Compadeceu-se delas. O texto continua. Por que ele compadece? Porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Conhece alguém aflito? Conhece alguém exausto? Centenas, meus irmãos. Nós temos muita gente do nosso lado que está exatamente nessa perspectiva. Então, a primeira coisa que nós vamos entender aqui, meus irmãos, é que a motivação da obra missionária, na perspectiva de Cristo, é exatamente a compaixão. Nós temos que ter compaixão, gastar um pouco mais de tempo, gastar um pouco mais do nosso recurso, da nossa tecnologia a nosso favor, mas gaste tempo, porque foi exatamente isso que Jesus fez. Ele olha para a multidão e ele se compadece da multidão. Então, meus irmãos, somente aqueles que têm os seus corações movidos pela compaixão se mobilizam na direção de atender às necessidades. E a gente muitas das vezes se torna tão frio, não é verdade? Tão diferente com essas pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, eu me lembrei aqui, e na verdade até anotei aqui, que a parábola do bom samaritano, narrada por Lucas, no capítulo 10, de 29 a 37, revela um lado importantíssimo e encorajador para nós nessa noite, dizendo o seguinte: que tanto o sacerdote quanto o levita viram o homem cair. Os dois viram o homem cair. Estava à beira do caminho. Mas somente o quê? O samaritano chegou perto. O samaritano foi até aquele moço e
olhou o que estava acontecendo com ele. É difícil fazer isso, meus irmãos. É difícil. Nós estamos acostumados no conforto da nossa casa. Não é verdade? A nossa sala é muito confortável. O nosso quarto é muito confortável. Nós temos o ventilador, o ar-condicionado. Nós temos luz elétrica, chuveiro quente. Nós temos tudo do bom e do melhor dentro da nossa casa. Não é? Temos. Então a gente muitas das vezes se torna insensível à causa daqueles que não têm nada. Então, meus irmãos, a igreja de Cristo, que é a sua noiva, ela precisa entender e enxergar como Jesus. Ela precisa ter compaixão, meus irmãos. E é interessante que agora, Lucas, narrando esse fato, diz que somente o bom samaritano chegou perto, se colocou na situação e onde o seu coração pode ser movido pela compaixão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o desafio não é a multidão. O desafio é a ausência de gente compadecida com a multidão. A multidão está presente em todo lugar. Tem muita gente chegando para Mariana. E vai chegar mais. Vai chegar crente. Vai chegar católico, espírita. Vai chegar ateu. Vai chegar gente que não conhece ninguém. Mas vai chegar. E vão procurar algum tipo de ajuda espiritual, porque a financeira, de repente, já foi resolvida. Mas a espiritual, nenhuma empresa pode dar. Nós podemos dar, nós podemos oferecer. Porque nós temos um Deus que faz isso por nós, quando pregamos e anunciamos a sua palavra. Então, meus irmãos, missões não é fruto de informação, mas missões é fruto de compaixão. Eu falar sobre a obra missionária é uma coisa, mas eu me compadecer com a obra missionária é outra coisa totalmente diferente. Nós temos a mania de terceirizar tudo, não é verdade? Porque a gente está vivendo no mundo da terceirização. Aí você diz, não, eu já contribuo, já faço o meu papel, eu já faço missões, ok? Mas exemplo de Jesus, olhe para a multidão, se compadeça da multidão, faça alguma coisa como Jesus fazia. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, meus irmãos, está exatamente também no verso 36, quando ele fala, a gente percebe o seguinte, que as multidões, o público-alvo da obra missionária, meus irmãos, são pessoas aflitas e são pessoas desamparadas. O versículo 36 vai falar sobre isso. Então perceba aqui o seguinte, Jesus enxergava, meus irmãos, as multidões repletas de pessoas desamparadas, aflitas, cansadas e abatidas. Agora olha que interessante, quando eu olho para a multidão, eu consigo ver a multidão. Quando Jesus olha para a multidão, ele vê cada um individualmente, porque ele é Jesus. Ele é Senhor, Ele é único, Ele está presente em todo lugar. Então, quando Ele olha para a multidão, meus irmãos, uma coisa é olhar no atacado, outra coisa é olhar na individualidade. E Ele conseguiu fazer isso. Ele se compadeceu, e Ele olhou para uma mãe e disse assim, meu Deus, aquela mãe chora pelo filho, aquele homem chora por isso, aquele está sem esperança, aquele está assim. Ele consegue ver tudo isso, meus irmãos. Então, nosso Senhor Jesus, o público-alvo dele, o público-alvo da sua missão missionária dele, porque David escreveu o seguinte, Jesus escreveu da seguinte forma, Deus tinha um único filho, e fez dele um missionário, que nesse caso é Jesus. Então, meus irmãos, a razão para que isso acontecesse era que aquelas pessoas estavam como ovelhas sem pastor. Queridos, não é fácil pastorear. Tem que ter vocação. E a gente você precisa orar pelos pastores. Não só da nossa igreja, mas de outras igrejas. Nós temos pastores, meus irmãos, que precisam muito das nossas intercessões, das nossas orações.
Porque a melhor coisa que tem é quando a gente tem... Eu tenho os pastores que cuidam de mim. E quando eu tenho alguma dificuldade, eu digo: meu irmão, por favor, me ajude, socorra-me, porque eu preciso. É bênção demais. Mas não podemos esquecer que o principal pastor, nas horas das dificuldades, nas lágrimas e etc., é o Senhor Jesus. Ele é o nosso pastor. Então, meus irmãos, afirmar que o desafio está na multidão é o mesmo que afirmar que o sedento está recusando um copo de água. Ou seja, o desafio não está na multidão. A multidão está clamando por respostas, gritando por socorro, suplicando por justiça, suplicando por paz, suplicando por alegria. Amanhã, se você for comprar alguma coisa, for passar pela moça do caixa, a moça vai falar com você assim: bom dia. Ela fala bom dia porque ela é obrigada a falar bom dia, sabia disso? Que ela é orientada a falar bom dia. Ela não queria falar bom dia para você, porque o dia dela está ruim. Final de semana foi muito ruim. E ela dormiu mais uma noite sem esperança. Mais uma noite sem ter respostas das coisas que ela precisava, porque o problema dela, de repente, não é financeiro, de repente não é lá na questão conjugal, mas o problema dela é espiritual. A alma dela está sedenta por alegria, sedenta por paz. E você precisa dizer para essa moça, para essa pessoa assim: bom dia, menina, eu tenho uma palavra para te dar. Jesus te ama. Sorria, porque Jesus está cuidando de você, queridos. Toma aqui um livro de presente, toma aqui um Novo Testamento. Dá um jeito, meu irmão. Imprime, compra alguma coisa, leva. Você sabia que isso pode mudar a vida de alguém? Porque eu nunca vi o meu Senhor Jesus indo para algum ambiente só para passear ou descansar. Nunca vi isso. Sempre que olha Jesus, está na casa de um, daí a pouco está fazendo milagre. Está na casa de outro, a mesma coisa. Está passando pela aldeia. Jesus não perdia tempo, meus irmãos. Ele é um modelo para a igreja e quer nos ensinar isso. Então, as pessoas estão aflitas, isso sempre vai existir, queridos. Notem isso: você era alguém como os que estão aí fora, desesperado e sem o devido amparo e assim por diante. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa crer que somente o Evangelho do Reino, no poder do Espírito Santo, pode satisfazer a vida do homem. E Paulo fala sobre isso em Romanos 14, verso 7. Então o desafio não está na multidão, o desafio está em capacitar a igreja para oferecer respostas às perguntas do mundo. O mundo questiona sobre a sua fé? Claro, e vai questionar sempre, com certeza. Então hoje, talvez nós perdemos uma grande oportunidade. Você mexeu no seu celular, fez um monte de coisa, mas você não mandou nem uma mensagem para 3 pessoas dizendo assim: hoje eu vou estar na igreja, eu queria que você fosse, porque tem uma palavra de Deus no seu coração. Talvez você não fez isso, talvez você fez. Entendeu como é que é duro ouvir algumas coisas? A gente não quer ser cobrado. A nossa geração não quer ser cobrada de nada, porque a gente já é cobrado da empresa e cobrado pela sociedade. Então receba isso como uma palavra pastoral, como uma exortação de amor do nosso Deus, dizendo para você: faça o seu papel independentemente de qualquer coisa, faça como Jesus, consiga enxergar no meio da multidão pessoas aflitas e pessoas desamparadas, meus irmãos, no nome de Jesus. São 2 as coisas até aqui então. A primeira coisa qual que é? Enxergar na perspectiva de Cristo, é que a motivação da obra missionária é o quê? Compaixão. Exerça compaixão. A gente de vez em quando eu faço umas coisas assim da minha cabeça, né? Eu estava lavando o carro no lavador e os meninos lavou o carro, e eles ganham do lavador para lavar o carro. No final eu falei assim: eu vou dar uma gruja para esses meninos. E uma Bíblia! Os meninos ficaram alegres. Louvado seja Deus. Primeiro deu dinheiro, tem que ficar alegre, né? Vou dar a Bíblia.
Vocês entenderam como é que a gente pode fazer algumas coisas assim, meus irmãos? A gente precisa viver isso aí em nome de Jesus. Mas isso é função do A, do B e do C. Não, é função sua como crente remido em Cristo. Não abandone o seu posto. Você é um soldado do Senhor Jesus. Terceira e última coisa. Verso 37. E então se dirigiu aos seus discípulos. Quem? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala assim, aquele versículo que você conhece de cor e salteado, que diz assim: a seara, na verdade, é pequena, mas os trabalhadores são muitos. É isso que está escrito aí? É o contrário, não é isso? O que está dizendo aí? A seara, na verdade, é o quê? Grande! Mas os trabalhadores são o quê? Poucos. Meus irmãos, essa palavra aqui é muito interessante. Sabe por quê? Porque no desafio da obra missionária, há escassez de trabalhadores. Muitos. Tem muito trabalho, meus irmãos. Muito trabalho. E aí, Jesus faz uma advertência dizendo que os campos estão prontos para a colheita, mas os trabalhadores são o quê? Poucos. Ele diz, gente, nós temos muito lugar para colher, mas nós não temos gente para colher. E agora, o próprio Jesus faz uma oração assim: Deus, Senhor Jesus, mande trabalhadores para a tua seara, porque nós estamos sem gente aqui nesse lugar. Muda o coração de gente, transforma pessoas, mas traz pessoas para a obra, porque nós estamos já com os campos prontos para ser ceifados. Não tem lugar difícil para evangelizar, meus irmãos. A Mariana é muito católica. É o que eu gosto mesmo, católico. Porque se for para o exame é pior. Então, meio católico é melhor. Deu para entender? Meus irmãos, não tem lugar difícil. Sabe por quê? Primeiro, que a obra não é sua. Segundo, não é você que convence ninguém. Terceiro, abre a sua boca e pregue. Deixa o resto quem pode. Por quem tem poder para fazer as coisas. Que nesse caso é o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a gente pode entender aqui que Jesus faz essa advertência. E as multidões, meus irmãos, são sem pastores, ou porque de fato não há pastores no meio da multidão, são poucos trabalhadores na seara, porque os pastores estão precisando de serem tocados, mobilizados e assim por diante. Então, eu sempre digo, quando se levanta alguém no meio da igreja, pastor, eu estou me sentindo vocacionado, eu digo assim, louvado seja Deus. Vou falar que o negócio é bravo, é difícil, mas estou louvando a Deus pela sua vida, e Deus vai te dar condições, capacidade para você ser um obreiro maravilhoso, abençoado, cheio do poder de Deus, para pregar o santo evangelho do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o desafio não está na multidão. O desafio é encontrar operários para a colheita. O desafio, sabe qual que é? Encontrar pastores para a multidão. Todos os anos, a nossa igreja forma centenas de pastores. E aí, alguns colegas falam assim, pastor Oswaldo, o senhor tem aí alguns contatos, algumas influências aí? Me indica para um campo. Claro, perfeitamente. Liguei para o cidadão, e aí, tem um campo para você. Aonde que é? No Amapá. Não, pastor, eu não estou sentindo assim uma vocação para o Amapá. O negócio é Belo Horizonte. De preferência perto do shopping. Deu para vocês entenderem a diferença? Eu ia com shopping, irmão. Com shopping, sem shopping, para mim não faz diferença. A preocupação, meus irmãos, tem que ser a obra de Deus. E aí, queridos irmãos, o desafio está em fazer os que têm água da vida para oferecer transcenderem o pastoreio de si mesmos, abandonando assim suas zonas de conforto, para que possa pastorear o quê? As multidões. Reverendo Roberto Brasileiro, estou muito amigo dele, e a gente caminha junto em algumas etapas da nossa igreja aí. Um exemplo para mim, um amigo, um conselheiro, Reverendo Roberto, ele fala assim, Oswaldo, os obreiros estão precisando de gastar a cesta sola. A 5 a gente já tem, não é verdade? Que é a sola do sapato. Os caras não saem, não trabalham.
Meus irmãos, é pastor. Tem que respirar a igreja, tem que transpirar a igreja, tem que viver os sonhos da igreja, os projetos da igreja. Eu que cheguei ontem, estou sonhando. Você que já está aqui 20 anos, tem que estar com 10 sonhos a mais do que eu, louvado seja Deus. Se não tem, precisa ressuscitá-los, acordar da sua vida. Mas eu tenho as minhas objetivos de trabalho aqui. E não é porque sou melhor que ninguém, não. É porque eu preciso simplesmente ser igual ao meu Senhor Jesus, ou ser parecido com Ele. Pregar o Evangelho. Não tem outra saída. Prega o Evangelho, vamos enchendo, vamos chegando, rebanho. Aqui ninguém sai, só entra. Chegou, oração, discipulado, vai para a mocidade, vai para o PH, vai para a SAF. Se não tiver, vamos criar um departamento especial, mas as pessoas terão que ser acolhidas, meus irmãos. Porque o nosso Senhor Jesus nos ensina que nós temos que ter compaixão das pessoas, dó das pessoas. É simples assim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero finalizar dizendo aos irmãos que temos muitos desafios na igreja por aí afora. A igreja do modo geral. A igreja de Mariana tem, igreja de Ouro Preto tem, igreja de Ouro Branco tem, igreja de Belo Horizonte tem. Todo mundo tem desafios. Os desafios, meus irmãos, passam pela visão do Senhor da igreja. O Senhor da igreja quer que a gente enxergue com as lentes deles. Então, assim, me desculpa a franqueza, pare de viver uma vida medíocre, uma vida rasa, uma vida sem profundidade bíblica, uma vida sem interesse pelas coisas do seu Senhor. Para com isso, meu irmão. Seja mais dedicado, mais interessado pelas coisas do eterno. Você não vai ficar aqui para semente não, queridão. Você vai morrer mesmo. Pode demorar um pouquinho, mas vai morrer. Mas o que eu anseio, meu irmão, é que nós, como igreja, preguemos o Evangelho do Senhor Jesus em todos os cantos, em todos os locais, porque isso vai abreviar a volta do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus está aguardando, meus irmãos, a ordem do Pai. Diz assim: meu filho, agora todos os povos, nações, raças e etnias, todos conhecem o meu nome, o meu santo nome. Pode buscar minha noiva. E aí, meu irmão, quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, já era. Morreu com Cristo, vai ficar com Cristo. Morreu sem Cristo, com o inimigo de Cristo. E você já sabe quem é. Então abre seus olhos, faça a vontade de Deus, pregue o Evangelho, viva intensamente as coisas do Senhor Jesus. Então, uma igreja, meus irmãos, que vive sob a promessa da vitória contra as portas do inferno, tem em seu próprio comodismo o maior adversário ao avanço missionário. E a gente precisa fazer como o apóstolo Paulo. Eu finalizo com o versículo de Paulo aos irmãos nessa noite. 1 Coríntios 9,16, Paulo vai dizer assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me envergonhar, ou de me gloriar. Ele fala de me gloriar. Pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Precisa pregar o Evangelho. Crie algum jeito de evangelizar alguém no nome de Jesus. Traga as pessoas para ouvir o Santo Evangelho. Dentro da sua casa, dentro do seu grupo de amizade. Traga as pessoas para ouvir na igreja. Traga. Pregue o Evangelho. Faça o nome do Senhor Jesus acontecer. Uma das coisas que mais alegra o coração do nosso Deus é essa. Vejam só, meus irmãos. Está faltando obreiro? Sim. Quem falou isso? Jesus já falou que está faltando. Se ele falou que está faltando naquela época, imagina hoje. Mas o que ele falou? Rogai. Então, a partir de hoje, você precisa orar. Senhor, está faltando gente na UPH, nós queremos mais uns 30 na UPH. Está faltando mulher na SAF, Senhor. Manda mais umas 50 na SAF. Está faltando jovens, Senhor. Nós queremos só uns 150 aqui, para a gente mexer com essa cidade. Adolescente tem pouco, só
uns 10, seria mais uns 30, para encher esse lugar aqui. Está faltando gente para tocar a bateria, só tem um menino, gente para tocar o violão, está faltando gente do baixo, gente ali, está faltando gente para orar, está faltando gente para evangelizar, gente com missão para sair pregando para fora. Senhor, manda trabalhadores, Senhor. Você precisa orar, minimamente, só orar. Então essa semana, que começa amanhã a LPO, nós vamos focar, orar para Deus mandar obreiros para a sua seara. E Deus vai mandar. Mas vai. Nós vamos aqui, meus irmãos, ter muita gente para trabalhar. E se não couber, nós fazemos 2 cultos. E se não couber, nós vamos para outro lugar. Mas nós temos que crer, meus irmãos, que o Senhor vai mandar trabalhadores para a sua seara. A igreja precisa fazer essa oração no nome de Jesus. É um desafio? É. Então, se você achava que está tudo muito bom, o negócio ficou pior. Porque agora você vai ter que se mexer, meu irmão. Pastor, mas eu não tenho condições físicas, mentais, espirituais, que eu sou assim, pastor. Eu já tenho muita obrigação no meu trabalho, eu já tenho muito, a minha cabeça não dá conta, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, e eu estou precisando de uma psicóloga, Senhor, para cuidar de mim. Então arruma uma psicóloga mesmo. Mas não fazer. Amém, queridos? Vamos para cima em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos orar.